Olá, sejam todos bem-vindos ao Code Easy. Meu nome é Felipe Renan Vieira e essa é a segunda aula do curso de PO, Programação Orientada a Objetos. E nessa aula nós vamos falar sobre o que são classes e o que são objetos. Bom, classes. Basicamente falando, as classes são abstrações das entidades que existem no mundo real. Como assim? Vamos supor, nós temos no mundo real carro, uma pessoa, uma cadeira, e uma classe é algo mais abstrato que vai descrever como é esse objeto do mundo real. Vamos supor, o carro. Ele tem portas, ele tem pneus, ele tem determinadas coisas e ele tem também as suas ações. Ele pode fazer algumas coisas. Vamos supor. Aqui, antes de nós entrarmos mais profundamente, só um detalhe rápido. As classes elas são compostas por um nome, atributos e métodos. Agora vamos ver aqui mais detalhes sobre uma classe. Pegando aqui o carro de novo. O carro, nós temos a classe que se chama carro, e essa classe carro ela tem os atributos, como por exemplo, cor, número de portas, e ela tem também os métodos, como por exemplo, buzinar. Então aqui os atributos, vocês vão ver que eles são bastante similares a variáveis, eles armazenam informações, e os métodos são bastante similares a funções lá da programação estruturada, que eles realizam determinada ação. Como um método como o carro vai fazer alguma coisa. Então são as ações que uma classe pode executar. Basicamente isso. Bom, o que a gente pode fazer isso? Você pode, por exemplo, criar uma classe banco de dados. Essa classe banco de dados vai ter vários atributos relacionados à conexão. Vamos supor, qual banco de dados vai conectar, qual a senha, qual o usuário e assim por diante. E vai ter os métodos que vai ser conectar com banco de dados, por exemplo. E você pode encapsular o seu programa em várias classes, como nós vimos na primeira aula, que é a diferença entre programação estruturada e programação orientada a objetos. E aqui a gente pode gerar a partir dessa classe. A classe carro ela não faz nada, ela tem um atributo cor. Qual que é a cor do carro? Não existe uma cor ainda. A classe ela só diz que o carro tem uma cor. Ela só diz que o carro tem um número de portas. Ela só diz que o carro pode buzinar. E aqui a gente pega essa classe que a gente construiu e pode construir vários objetos dessa classe. Como por exemplo, a gente pode pegar uma mesma classe, um único código e construir o objeto carro. Daí a gente vai ter o objeto carro do João, que veio da classe carro. E esse carro vai ter a cor preta, vai ter o número de portas 4 e vai buzinar de uma determinada maneira. A gente pode ter o carro do Gabriel. Desse objeto vai ter a cor vermelha, o número de portas que vai ser igual a 2 e vai buzinar de uma outra maneira e assim por diante. Então vamos pegar mais na prática para vocês entenderem como que a gente construiria uma classe. Aqui no caso eu tenho o PHP instalado já, estou usando o Linux Mint. E no caso você pode, se você estiver usando o Windows, você pode instalar o Champ. Se alguém tiver alguma dúvida sobre como instalar alguma ferramenta, é só entrar em contato comigo nos comentários ou então no chat do Gitter lá, que eu ajudo a instalar as ferramentas. Daí se você estiver usando o Champ ou o PHP instalado, qualquer coisa, ele só precisa estar configurado no terminal. PHP. Para você saber se ele está configurado no terminal, você digita php-v. Aqui eu estou usando o PHP 7.2. E é bom lembrar também que é bom vocês terem a versão do PHP 7.2 ou superior para poder trabalhar. Então eu vou vir aqui, vou abrir um diretório. Eu vou lá onde ficam salvos os meus projetos. Tem aqui Code Easy, PO, e eu vou criar aqui, aula 01. Aqui dentro vou criar PHP, só voltando aqui a aula 02, PHP, e agora eu vou abrir aqui no terminal. Perfeito. E vou usar o Visual Studio Code para poder trabalhar com PHP.
Certo, aqui eu já tenho o Visual Studio Code pronto, diretório aula 02, PHP, e eu vou criar aqui, por exemplo, o meu index.php. Só para fazer um teste. Certo. Já está tudo funcionando. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos entrar aqui e vamos criar uma classe chamada carro. Essa classe chamada carro vai ter alguns atributos, como por exemplo, private cor, private número, portas. Esses privates aqui, na verdade, vamos colocar public inicialmente. Esse public aqui, vocês não precisam se preocupar agora, que é uma outra aula que vai ser sobre modificadores de acesso de uma classe. Então, por enquanto, só coloquem public que vai funcionar tranquilamente. Então, a gente vai colocar também aqui o método public function buzinar. Perfeito. A gente já tem aqui os atributos de uma classe, cor e número de portas, e a gente já tem um atributo buzinar. Aqui tem um detalhe bem importante. Eu coloquei aqui void, quer dizer que vai retornar, a buzinar não vai retornar nada. Só que isso daqui, se eu não me engano, só aceita a partir da versão 7.1 ou superior do PHP. Por isso que eu disse que é bom vocês usarem uma versão mais atualizada. E o que o buzinar vai fazer? Ele vai escrever uma mensagem. Vai escrever aqui. This cor. Vou colocar aqui. Carro de cor buzinou. Perfeito. Então nós temos aqui que o carro, vamos supor que o carro seja vermelho. O carro de cor vermelha buzinou. Isso, o carro de cor vermelha buzinou. Esse this, ele é utilizado para você acessar alguma coisa que está dentro dessa classe. Por exemplo, nós estamos na classe carro, então a gente pode usar o this para acessar alguma coisa que está dentro desta classe. This, desta. Então eu quero acessar a cor que está dentro dessa classe. E como eu já usei o cifrão aqui, eu não preciso colocar ele de novo em cor. E aqui eu uso o sinal de menos e maior para acessar os atributos ou os métodos de uma classe. Então, o carro de tal cor com this número portas com tantas portas buzinou. Então aqui eu já tenho a minha classe construída. A partir disso eu posso vir aqui no meu index, chamar o meu arquivo que eu acabei de criar e fazer o seguinte, eu vou construir carro do Felipe é igual ao new carro. E assim eu já tenho um objeto. Eu quero construir um outro objeto, carro do João é igual ao new carro. E assim por diante. Daí eu posso fazer o seguinte, carro do Felipe, ele tem um número de portas igual a 4, e o carro do Felipe tem a cor vermelha. Eu venho aqui no carro do João. Carro do João igual a... Ele tem o número de portas, que é igual a 2. E ele também tem a cor preta. Preto. Perfeito. Então vocês podem ver que a partir da classe carro, que eu defini um modelo para uma entidade que existe no mundo real, alguma coisa do tipo,
eu posso construir aqui os atributos, que são similares a variáveis, e também os métodos, que são similares às funções, só que agora tudo pertencente a uma classe em específico. Então, eu não tenho só número de portas, eu tenho número de portas que é de um objeto que veio lá da classe. Então, eu não tenho uma variável número portas que fica com um acesso global para qualquer um utilizar, qualquer um trabalhar com ela. Eu tenho tudo encapsulado dentro de cada uma das classes e assim por diante. Eu também posso fazer aqui no PHP o seguinte, uma coisa que se chama docBlock. Eu posso colocar aqui var string cor. Depois var int número portas. Isso daqui que eu estou fazendo não vai influenciar em nada no código, é só uma maneira de documentar. Vocês podem ver que o VS Code até reconhece. Para você saber, por exemplo, que número de portas é um valor inteiro, já que o PHP não tem uma tipagem tão forte assim. E aqui no caso eu posso fazer também que buzinar retorna, não retorna nada. E eu posso colocar aqui, faz o carro buzinar. Apenas por questões de boa prática. Para deixar tudo anotado, ficar tudo bem organizado para outros programadores entenderem melhor o que representa tudo isso. Legal, estando a minha classe pronta, eu já consigo usar. Nas outras linguagens, vocês vão ver que eu sempre uso ponto para acessar um atributo ou um método, mas no PHP eu uso sempre o sinal de menos e o sinal de maior. E agora eu posso fazer o seguinte, eu posso chamar aqui carro do Felipe, buzinar. Carro do Felipe, buzinar. Depois carro do João, buzinar. Só ajustando aqui, eu vou colocar um /n aqui no final só para ficar mais bonita a mensagem. Pronto. Daí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou executar o meu código PHP, e você pode ver, o carro de cor vermelho, no caso, posso alterar aqui cor vermelha, cor preta, beleza. O carro de cor vermelha com 4 portas buzinou, o carro de cor vermelha com 4 portas buzinou, o carro de cor preta com 2 portas buzinou, e assim por diante. Então eu consigo fazer isso para deixar uma classe com um modelo pronto e poder utilizar em outras partes dos meus programas com o decorrer do código. E que nem eu disse, eu posso criar uma classe para conexão com o banco de dados, eu posso construir uma classe para enviar um e-mail, posso construir uma classe para salvar os dados num diretório do meu computador e assim por diante. Eu posso separar meu programa em vários módulos. Isso é excelente para construir bibliotecas e reaproveitar elas em outros projetos. Então, basicamente, é isso que é uma classe, Só voltando aqui nos slides. Voltando aqui, abstração das entidades que existem no mundo real. Nós podemos pegar coisas que existem no mundo real e podemos jogá-las no computador. Inclusive, o que facilita eu pegar qualquer coisa aqui, vamos supor, pegar uma carteira e trabalhar com programação orientada a objetos, eu posso construir a classe carteira, definir tudo que uma carteira tem. Por exemplo, uma carteira ela tem um espaço para armazenar as moedas e assim por diante. E eu posso fazer isso com qualquer coisa no mundo real. Por isso, por exemplo, se eu for trabalhar com desenvolvimento de games, você pode construir... cada parte do membro de um personagem é um objeto. E cada objeto você pode reaproveitar ou modificar ele. Vocês vão ver que tem um polimorfismo, que você pode fazer um objeto se comportar de maneira... ou um método se comportar de maneiras diferentes. Então, basicamente isso é a questão de classes e objetos. E os elementos básicos da classe, que são o nome, os atributos e os métodos. E na próxima aula, a gente vai passar pelo próximo item, que são os modificadores de acesso. Aqui a gente colocou o modificador public, o modificador de acesso public. Na próxima aula a gente vai ver como esses modificadores funcionam. Vocês podem ver aqui também que eu coloquei aula 2, PHP e coloquei o código aqui. Eu também vou construir aqui, por exemplo, um código em C#. Depois, também vou construir um código em Python.
em Java, como eu disse na aula anterior. E esses códigos, e eu vou disponibilizar tudo isso no GitHub. Então, se você trabalha com uma outra linguagem e quer ver como funciona a tua linguagem, é só entrar lá no GitHub que vai estar tudo pronto lá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.